Sístole e diástole, pressão sistólica e pressão diastólica. Mais nos confundem do que realmente nos mostram como compreender isso aí. Mas faz o seguinte, fica até o final dessa aula que eu vou te mostrar de uma forma didática, disruptiva, diferente, o que é sístole e diástole, pressão sistólica e pressão diastólica. Diretor, solta a vinheta. Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista, meu nome é Rafael Buquerque, o Prof. Rafa. Estou aqui em mais uma videoaula de toda quarta-feira para vocês se tornarem protagonistas nos plantões, nos concursos, na vida de vocês na nossa enfermagem. Mas antes de eu seguir para essa aula de hoje, eu peço o seguinte, te inscreve no nosso canal para não perder nenhuma programação, compartilha essa videoaula no grupo da faculdade, do curso técnico, dos plantões e, claro, curte essa videoaula para que ela chegue para mais pessoas. Só clicar aí no gostei, vai chegar para mais pessoas aí e a nossa enfermagem vai ser cada vez mais com conhecimento sendo mais valorizado. E também tem um botãozinho do sininho aqui, aperta o sininho, tu vai ser notificado no teu celular de todos os conteúdos aqui no nosso canal. Sem mais delongas, então, vamos partir para esse conteúdo que mais nos confundem do que fazem a gente compreender. Vem comigo. Primeiramente, preciso conversar com vocês sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, nós temos que lembrar de três coisas. Quais são elas? Nós temos que lembrar do coração, propriamente dito, que é o órgão bomba. Nós temos que lembrar do sangue, e aí o sangue é aquele líquido, né, que está contido dentro dos vasos sanguíneos. E aí também os próprios vasos sanguíneos entre artérias, arteríolas, veias, vênulas e também capilares. Ou seja, coração faz parte do sistema cardiovascular, vasos sanguíneos faz parte do sistema cardiovascular e o próprio sangue faz parte do sistema cardiovascular. Eu preciso que vocês entendam que o coração é esse órgão bomba que bombeia o sangue em direção a artérias e ou veias. E, consequentemente, esse sangue vai circular pelo resto do corpo, circular pelos órgãos vitais que nós temos no corpo humano. Então, né, com essa introdução, a gente já começa a entender alguns pontos importantes. E agora eu vou te falar o que é, por exemplo, sístole e diástole, que não é a mesma coisa que pressão sistólica e diastólica. Vem aqui comigo. Vamos começar falando então da sístole e diástole. Sístole e diástole, a gente vai, claro, lembrar de pressão sistólica e diastólica. Aliás, uma leva a outra, mas não são a mesma coisa, o que muitas vezes falam por aí, inclusive que é a mesma coisa, mas definitivamente não é. Eu coloquei essa imagem para vocês de um coração para vocês já lembrarem. Toda vez que falarem para vocês sobre sístole ou sobre diástole, vocês têm que lembrar deste órgão do coração. É este órgão que vocês têm que lembrar quando se fala em sístole, quando se fala em diástole. Agora vamos lá. O coração, como um órgão bomba, que eu falei para vocês que ele vai distribuir o sangue, né? Ele vai jorrar, vai ejetar o sangue para distribuir pelos vasos sanguíneos. Ele precisa contrair e relaxar. É um órgão que está funcionando 24 horas por dia. Ele não para. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pode ser um mais rápido, uma taquicardia, mais devagar, uma bradicardia, ou ainda normalmente, por exemplo, a normocardia. Mas o que eu quero falar para vocês é que ele está sempre contraindo e relaxando. O músculo do coração se chama miocárdio e é exatamente esse músculo que contrai e relaxa, Existem basicamente 4 câmaras ou 4 cavidades do coração. As duas superiores, átrio direito e átrio esquerdo, e as duas inferiores, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E são essas cavidades, junto com o músculo do miocárdio, que elas se contraem e se relaxam. O sangue, ele vem lá dos átrios e vai para os ventrículos, e dos ventrículos vai ou para os pulmões ou para a artéria aorta para ser distribuído. Mas deixa eu conversar com vocês então sobre essa sístole.
Toda vez em que há uma contração do músculo cardíaco, sejam das cavidades atriais ou cavidades ventriculares, está ocorrendo uma sístole. Então não te esquece mais, sístole refere-se a coração, certo? Toda vez que está contraindo refere-se a uma sístole. Opa, então sístole é a contração do coração. É claro que se eu falar sístole atrial, contração dos átrios, sístole ventricular, contração dos ventrículos. Então não te esquece, sístole é a contração, é quando se faz a força para ejetar o sangue, seja dos átrios, seja dos ventrículos. É mesmo, é? Agora, a diástole é ao contrário. A diástole é o descanso, é aquele repouso, é a dilatação. De novo, sístole e diástole refere-se a coração, já falei isso aí. Então, se sístole é a contração do coração, diástole é o relaxamento do coração, é o repouso do coração, é o descanso do coração. Mas, professor, você falou que ele não para 24 horas por dia, mas há milésimos de segundo no ciclo cardíaco que ele tem uma pausa, um relaxamento, seja de regiões ali, cavidades atriais ou cavidades ventriculares. Sempre, após uma sístole, há uma diástole. Ou seja, sístole atrial, vai ter a diástole atrial, eles vão descansar. Depois, sístole ventricular, vai ter uma diástole ventricular. Fechou aí? Então, sístole e diástole refere-se a coração. Sístole contração, diástole relaxamento. Agora vem comigo falar da pressão sistólica e diastólica. Bora lá. Agora sim, pressão sistólica ou pressão arterial sistólica e pressão diastólica ou pressão arterial diastólica. A gente é lógico que vai olhar o nome e vai lembrar de sístole e vai lembrar de diástole. E você tem que lembrar mesmo, mas não são a mesma coisa. Se lá na sístole e diástole eu pedi para você lembrar de coração, agora eu vou pedir para você lembrar de vasos sanguíneos, principalmente de artérias. Lembrem delas, artérias são robustas, artérias que têm musculatura lisa abundante, que contraem e relaxam. Eu preciso que vocês lembrem delas agora. Por quê? Vamos lá. A pressão sistólica é aquela pressão que no popular a gente fala que é a mais alta. E a pressão diastólica que a gente fala no popular que é a mais baixa. Por exemplo, né? Bem por exemplo mesmo, né? Por exemplo, uma pressão de 120 por 80. Significa que a pressão sistólica é 120 e a pressão diastólica é 80. Fechou até aí. Mas o que é, afinal, essa pressão sistólica e diastólica? A pressão sistólica, por óbvio, ela vai vir depois de uma sístole. Opa, lembra? Sístole vem de contração. Depois de uma sístole aqui do ventrículo esquerdo do coração, ou seja, ele se contraiu, esse sangue sai do ventrículo esquerdo e vai jogar lá na parede da maior artéria que nós temos no corpo humano, chamada de artéria aorta. Essa pressão, então, quando bate na parede da artéria, é a chamada de pressão sistólica. Que legal, né? Depois de uma sístole do ventrículo esquerdo, esse sangue sai do ventrículo esquerdo e vai em direção à aorta. Quando bate na parede da aorta, é uma pressão. E essa pressão se chama pressão sistólica. Por isso que ela é mais alta. Porque é uma força muito forte que o sangue precisa sair do coração para ser distribuído para o resto do corpo. Agora, depois de uma pressão sistólica, tem aquela pressão mais baixa que é chamada diastólica. Ela tem uma razão por ser mais baixa e ela tem uma razão também por ser chamada de diastólica. Então vamos lá. Por óbvio também a pressão diastólica é aquela que vem depois de uma diástole. Bom, vamos lá comigo então. O ventrículo esquerdo contraiu, pressão sistólica e lá do sangue que bateu lá, né? Teve uma sístole e depois pressão sistólica bateu lá na aorta. Ele vai ter os segundos, os milésimos de segundo de descanso. Ele vai entrar em diástole. Quando o ventrículo esquerdo está em diástole, está ocorrendo a pressão diastólica. Que só imagina comigo uma coisa. Olha só o tamanho do corpo humano. Botei aqui inclusive um corpo humano para vocês aqui. Imagine que o sangue precisa chegar no cérebro, no fígado, no estômago, na ponta dos pés. Só acha que é só a pressão lá sistólica ia ser suficiente? Claro que não. Ele precisa de uma pressão diastólica. Enquanto ele está em repouso, ele precisa de uma pressão que siga nas artérias para que o sangue chegue lá na ponta dos pés, por exemplo.
Então, quando ele está em diástole, o ventrículo esquerdo, há a pressão diastólica, que é uma pressão mais baixa, uma pressão que se mantém nas artérias para que o sangue chegue nos órgãos vitais, para que o sangue chegue, por exemplo, na ponta dos pés. Deu para entender agora a diferença de sístole, diástole, pressão sistólica e pressão diastólica? Ficou fácil, né? Então faz o seguinte, já compartilha com o teu colega da faculdade, do curso técnico, do plantão, porque agora ficou muito fácil entender essa grande diferença. Não esquece de curtir essa videoaula para que ela chegue para mais pessoas e te inscreve no nosso canal, que a nossa programação é incrível. Toda semana você vai ver pelo menos 3 videoaulas e 3 aulas aqui no nosso canal do YouTube. O diretor ainda vai deixar mais 2 videoaulas para vocês continuarem aqui no nosso canal. Até o próximo. Tchau! E aí, protagonista, curtiu o vídeo, gostou do vídeo? O diretor vai deixar mais 2 videoaulas para te aproveitar e continuar trilhando aqui na enfermagem protagonista. E eu quero te lembrar, além dos vídeos toda quarta-feira às 20 horas, temos aulas ao vivo toda segunda às 20 horas. Então não deixe de participar com a gente toda segunda às 20 horas ao vivo.